Shalom Uvrahá. Nossa parashá nos conta sobre os Nefilim. Nefilim eram pessoas de uma categoria vamos dizer assim, eles eram super-homens. Eles eram os gigantes. E como a parashá entra nesse detalhe, que os Meraglim, eles usam uma frase, os espiões que Moshe Rabbeinu mandou para verificar a terra de Israel, para fazer um turismo lá e voltar e falar: olha que lugar lindo, maravilhoso, muito melhor do que o Egito onde a gente morava e muito melhor do que o deserto onde a gente se encontra no momento. E da mesma maneira que Hashem deu lá 10 pragas no Egito e abriu o mar para a gente, fechou o mar em cima deles, está trazendo comida do céu, está fazendo a água ir atrás de nós. E dessa mesma maneira tem lá 31 países, 31 reis, mas Hashem pode dar para eles também 10 pragas e abrir o rio, fechar o rio. Tudo que Hashem quiser fazer, ele faz. Mas não, eles falaram não, é diferente. O Egito não tinha esses Nefilim, e lá em Israel tem os Nefilim. No Egito não tinha esses gigantes. Eles viram lá o Ahiman, Sheshai e Talmai, que o pai deles. E a história dos gigantes é que e esse é todo o detalhe aqui. Antes de entrar na história deles, só contar a parte técnica. Aí eles falaram assim: da mesma maneira que esses gigantes, de onde eles vêm, que Hashem mandou um dilúvio, porque toda a humanidade se comportou de uma maneira assim, de fazer somente atrocidades. E Hashem mandou um dilúvio para que toda a humanidade falecesse. E Hashem pediu para o Noé, da arca de Noé, colocar dentro da arca um casal de cada animal impuro e 7 dos animais puros. E estava lá o Noé com a esposa, com os filhos e as noras, e daí a humanidade se refez. Mas tinha lá uma pessoa que nem Deus, assim eles estão alegando, né, que nem Deus conseguiu fazer com que ele morresse no dilúvio, que era o gigante. E essa pessoa tinha um motivo pelo qual, assim eles estão alegando, né? Motivo pelo qual nem Deus conseguiu matar ele. E o fato de Deus não ter conseguido fazer essa pessoa morrer no dilúvio, isso mostra que essa pessoa era mais forte do que Deus. Senão Deus conseguiria fazer com que ele falecesse no dilúvio. E o problema com isso é que ele teve filhos. Os filhos dele são Ahiman, Sheshai e Talmai, e eles estão lá em Hebron. E na prática, a cidade de Hebron era usada como cemitério, assim, de acordo com a descrição, que Hebron, que já era 7 vezes mais bonita do que no Egito, era um lugar que era usado como cemitério, quer dizer, tipo um lugar que não prestava muito não era uma terra muito boa. E lá estavam esses gigantes. Na hora que os espiões usam esse argumento, eles já estão dizendo: olha, tudo que aconteceu de milagre até aqui já não serve mais para nada. Porque se Deus tentar fazer esses milagres lá, da mesma maneira que esses gigantes sobreviveram ao dilúvio, eles vão sobreviver aos milagres também. Então, por causa disso, a gente não tem a capacidade, não tem a possibilidade de entrar naquele lugar. E na hora que eles tocaram nesse assunto, na hora que eles explicaram dessa maneira, eles usaram a expressão que Hazako Mimeinu, que aquele lugar é mais forte do que Deus. E, consequentemente, as pessoas choraram e falaram que, olha, então vão matar eles e as mulheres e as crianças vão ser
presos como escravos. E vamos analisar então do que se trata. Esse que é o detalhe. Da onde surgiram esses gigantes e por que os espiões, os 10 espiões, 10 de 12, eles usaram esse argumento que esses gigantes são mais fortes do que Deus. E aí a gente vai para a história deles, que é uma história muito, muito, muito interessante. Antes de Hashem criar o mundo, Hashem criou os anjos. Porque os anjos, eles foram feitos para montar um tribunal divino, que esse tribunal divino vai fiscalizar o nosso comportamento. Então, assim, imagina um pai que a filha chega para ele e fala: olha, eu quero que você me compre tal coisa. Aí o pai fala: então eu vou perguntar para sua professora se você merece, vou perguntar para sua mãe como você está se comportando em casa, vou perguntar. Então, aí o pai já tem um argumento, ele fala: olha, eu quero te dar, mas para mim te dar, eu preciso ver que você, a professora tem que me falar que você está se comportando bem na escola. Então, eu como pai, isso me facilita bastante. Quer dizer, a única coisa que eu tenho para dizer é isso. E assim, fora isso, não fosse isso, não teria ela me pede alguma coisa. Eu sou o pai, eu vou negar por quê? Então, o que aconteceu na prática foi assim: Hashem criou os anjos. Tem uma opinião que era na segunda-feira, porque na segunda ele criou os céus materiais. Então, pode ser que nesse mesmo dia ele criou os anjos nos céus espirituais. Tem quem diz que foi na quarta-feira que também Hashem, Deus, fez coisas no céu material, o sol, a lua e as estrelas. Então também ele pode ter feito nos céus espirituais. Tem quem diz que foi na quinta-feira, que na quinta-feira Hashem fez os seres que voam, as criaturas que voam, e os anjos também voam. Então não importa se foi segunda, quarta ou quinta, mas o ser humano só foi criado na sexta-feira. E por causa disso, consequentemente, os anjos foram criados antes de nós. E aí Hashem falou para os anjos: façamos o homem. E porque ele teve que falar façamos o homem, foi uma humildade divina. Essa humildade, o GPS aqui, ela falando, eu tenho uma GPS, não é um GPS, é uma GPS, ela fala inglês, não é tudo que eu entendo, mas de qualquer maneira, voltando para os anjos que são mais importantes. Então Hashem falou para os anjos: façamos o homem. Por que façamos o homem? Porque sendo que eles vão ser responsáveis por nós, como a professora que vai testemunhar sobre o comportamento da criança, para o pai comprar um presente para a criança. Então os anjos, eles vão montar um tribunal divino e eles vão fiscalizar as nossas atitudes. Se a gente pede para Deus alguma coisa, aí vamos ter que dar para ele o argumento para ele usar nesse tribunal divino a nosso favor. Não adianta a gente não fazer nada e falar para Hashem: olha, meu Deusinho querido, Shloshá Shutafim Badam, dizem nossos sábios, tem 3 sócios para que o homem possa existir, para que o ser humano possa existir. É o pai, a mãe e Deus. O pai entra com a parte dele, a mãe entra com o óvulo dela, e Hashem coloca a alma. Se não tem alma, esse óvulo se desfaz. Não tem embrião, não tem feto, não tem nenê, não tem nada. Então a gente pode falar para Hashem: olha, meu Deusinho querido, sendo que você me fez, você tem que me dar tudo de bom, sem que eu precise fazer nada por isso. Sendo que esse argumento é bom, então Hashem teria que dar pra gente tudo. Como a mãe deu a luz a uma criança, ela tem que dar o leitinho pra criança. Ela dá um abraço, coloca a criança no seio dela e dá o leitinho aí, pronto, entrega.
Então, a criança também abraçada, também tem o leitinho, o carinho que ele precisa, o leitinho que ele precisa. Então podia fazer isso com Hashem. Pela Hashem, olha, você é o meu pai. Aí me dá um abraço, um beijo, e tudo que você precisa me dar. Meus direitos, meus direitos. Para que isso não aconteça, aí entra os anjos. Aí Hashem fala para os anjos, façamos o homem. Aí Hashem fala para a gente, tá vendo? Antes de eu te fazer, eu tive uma assessoria, eu tenho aqui um tribunal divino já montado para ver se eles vão ter que autorizar o que você está pedindo de mim. Isso foi a gente pode chamar isso de um trambique divino, vamos dizer a palavra mais próxima. Foi um jeitinho que a Hashem deu para que a gente não usasse como argumento o fato de que, por causa que ele nos criou, ele é obrigado a nos dar tudo, independente do nosso comportamento. Então Hashem criou os anjos, tem esse tribunal divino, só que Hashem, Deus, ele está lá a nosso favor o tempo todo, 100% dos pedidos divinos são para facilitar em relação a nós. Por isso a gente tem que sempre dar para Hashem esses argumentos que ele possa usar a nosso favor. Ou seja, eu rezo por um amigo que está precisando da mesma coisa que eu, e aí Hashem pode dizer no tribunal divino que, olha, ele está pedindo pelo bem do amigo, então tem que fazer o bem para ele. Pode usar essas regras. Eu dou uma tzedakah antes da reza, aí Hashem diz, olha, por causa que ele é bom, ele está fazendo bem, então tem que fazer o bem para ele. De qualquer maneira, alguns anjos, e aí começa o filme de terror. Alguns desses anjos falaram, desculpa, Ribono Shel Olam, quando você falou para nós anjos, façamos o homem, não foram todos os anjos que concordaram, não. A gente te avisou que esse homem só vai dar M, só vai dar, não posso falar palavrão, mas é uma aula livre, né? Não posso falar palavrão, mas eles falaram, a gente te avisou que só vai dar M-E-R-D-A. Então, eles falaram no tribunal divino, a gente já avisou antes, então não estamos dispostos a entender os motivos pelos quais as pessoas fazem coisas erradas, porque a gente já sabia que eles iriam se comportar errado, e a gente já avisou para não fazer, e mesmo assim você quis fazer, agora que você fez, sofre, a gente vai castigar eles assim, muito bem castigadinhos, e ninguém... Então, sofre agora que eles estão sofrendo. Aí a gente falou para eles como argumento, se vocês estivessem lá, nas condições que eles estão, com o Yetzer Hara que eles têm, com a má inclinação que eles têm, vocês fariam pior. Esse argumento foi muito bom. Então, assim, por causa disso, vocês têm que entender eles e facilitar para eles. Só que alguns anjos, a maioria dos anjos aceitou. Realmente, se a gente fosse gente, a gente faria pior, então vamos facilitar para as pessoas. Uma minoria, e essa minoria aí vai ter discussão. Tem quem diz que são 3. E os nomes deles são Asa, Azael e Azazel. Agora, vou até desligar o GPS, que agora que começa o filme de terror, aí para mim não me atrapalhar entre a nossa aula e o GPS. Agora, se a gente se perder, a aula vai ficar maior. Estamos no lucro. Então, tem quem diz que eles eram 3. Asa, Azael e Azazel. Não fala essas palavras de noite, por favor, depois do pôr do sol. Você pode ouvir a aula de noite, mas não repete esses nomes. E tem quem diz que no lugar de Asa chama Hazai, também não repete esse nome de noite. E aí os Midrashim, eles jogam números assim, 70 anjos, e 70 com esses, 70 fora esses. Os Midrashim, eles acrescentam. Mas vamos dizer assim, que eles eram pelo menos 3. E aí a Hashem falou para eles, então vamos lá, vocês estão, ou vocês fazem bons decretos para as pessoas aqui embaixo, levando em conta
as dificuldades que eles tiveram. Tipo assim, a pessoa é um cristão novo de 500 anos atrás, reza na igreja, está lá rezando para a estátua, e aí ele lê na Torá 10 mandamentos que se a pessoa que reza para a estátua é uma coisa muito grave. O outro acha que Deus é 3, Deus é uma trindade, ele lê que Deus é um. E aí a pessoa fala, agora o que vai ser? Eu fiz idolatria o tempo todo. Mas aí o Tribunal Divino leva em conta que ele teve uma educação errada. Tinok Shenish Babenakum, uma criança que foi capturada pelos povos do mundo, pelos povos que rezam para a estátua, e ele foi ensinado dessa maneira. Então ele não recebe absolutamente castigo nenhum. Quer dizer, ele não recebe um paraíso por ter rezado para a estátua, claro, mas também não recebe um castigo. E aqueles 3 anjos, pelo menos aqueles 3, eles não concordaram com isso. Eles falaram, não, qualquer coisa errada que foi feita, a gente vai cair matando. Daí a gente falou para eles, vocês só podem fazer isso se vocês estivessem na situação deles. Aí vocês fariam pior. E eles toparam o desafio. Eles falaram para a gente, coloca a gente lá, a gente vai fazer melhor, e aí a gente volta para cá e joga decretos aí a torto direito, o mundo vai ficar pior do que a União Soviética na época do Stalin. Aí tá bom, Hashem topou o desafio. Eles foram transformados em pessoas, mas não tem como transformar um anjo 100% em pessoa, ainda fica o DNA anjo dele. Então os filhos nasceram gigantescos. Como nasceram esses filhos também é uma aula livre. Não, se eu entrar em detalhes assim, tipo, a mulher estava casando, a noiva na hora do casamento, eles chegam lá e raptam a noiva e fogem com ela. Isso é a menor coisa que eles fizeram, isso foi a menor coisa. Imagina você estar num casamento, chega um bando de 70 homens aí, raptam a noiva, levam a noiva e depois eles fazem filhos com ela. Então imagina uma situação assim, isso foi a menor coisa que eles fizeram. As outras coisas não vou entrar em detalhes porque é aula livre, não é proibida para 18 anos. Então na prática nasceram as crianças e o DNA deles é DNA anjo, não é DNA ser humano. E por isso os filhos nasceram gigantescos. Um desses gigantes sobreviveu ao dilúvio. E também a gente entra na regra do livre-arbítrio. Sempre que tem uma coisa do lado da Kedushá, do lado bom, tem que ter a mesma coisa do lado ruim, para que a pessoa possa optar entre escolher a rezar para Deus ou rezar para coisa ruim. Então, por exemplo, se tem um caso que já contei vários casos várias vezes, mas vamos dizer assim, um caso, tinha o Rebbe Shalom Ber de Lubavitch, os russos iam fazer uma estrada de ferro em cima do túmulo dele. O Rav Lando me contou essa história pessoalmente. Foi com alguns jovens, um desses jovens era um médico formado, foram tirar o Rebbe do túmulo para mudar para outro lugar. Na hora que eles abriram o túmulo, o corpo do Rebbe estava intacto. E o médico falou, olha, essa pessoa foi enterrada aqui hoje. Aí o Rav Lando falou, não, esse é o meu Rebbe, que faleceu 10 anos atrás, uma coisa assim, não me lembro, mais de 10 anos antes. E o Rav Lando ainda, aquele cemitério já estava fechado ao público. Tipo, nos últimos 10 anos não tinha enterrado mais ninguém lá. Então, encontraram o corpo do Rebbe intacto, muitos anos depois que ele foi enterrado. Aí a mesma coisa é obrigada a acontecer. Vão lá num convento, vai ter uma freira enterrada que o corpo dela também está intacto, e no templo budista que eles fazem lá cremação, mas uma pessoa não foi cremada e o corpo dele vai estar lá intacto, e entre os muçulmanos, e em cada lugar vai ter que ter o mesmo milagre para a pessoa falar, tá vendo? Para poder escolher entre o lado bom e o lado ruim, a ponto de
quando os Anshe Knesset Agdolá, traduzido como os homens da grande assembleia, que eram 120 sábios e profetas que viveram entre a destruição do primeiro Bet HaMikdash e a construção do segundo, eles fizeram 3 dias de jejum para Hashem tirar de nós o Yetzer Hara, a má inclinação para fazer idolatria. E por causa que Hashem tirou de nós, atendeu ao jejum deles, eles eram grandes tzadikim, pessoas altamente elevadas espiritualmente, Hashem atendeu, foi obrigado a atender ao pedido deles, mas junto com isso Hashem teve que reduzir o nível para que não haja um desequilíbrio, que agora a gente não tem mais Yetzer Hara para fazer idolatria, não tem mais uma má inclinação que nos atraia para fazer a idolatria, que antigamente isso era uma coisa assim, a pessoa tinha vontade, como a pessoa tem fome, ou o homem se atrai por uma mulher se atrai por um homem, a pessoa se atraía pela idolatria. E esse Yetzer Hara foi tirado, e por causa disso não teve mais profecia no nosso povo. Quer dizer, o nível espiritual também foi rebaixado para poder equilibrar, sendo que antes disso a vontade de fazer idolatria era muito grande. Então nosso povo tinha profetas para a pessoa falar, olha, tá vendo? Para optar entre o lado bom e o lado ruim. Quando o lado ruim foi rebaixado, o lado bom teve que ser rebaixado também, para manter esse equilíbrio, para manter essa ecologia, para ter livre-arbítrio no mundo. Ou seja, Hashem, Deus, não pode fazer uma coisa do lado bom, que todo mundo possa falar, tá vendo? Essa é a prova de que tipo assim, dar um exemplo para vocês, toda regra na Torá tem exceção, e a exceção disso foi que Eliyahu Navi, ele convidou os profetas do Baal, que era a idolatria do Líbano antigo, de Tzidon, convidou eles para o Monte Carmel e falou, agora vocês fazem um corban, vocês vão fazer um sacrifício e eu vou fazer, e aonde caiu o fogo do céu, isso vai mostrar que esse Deus é o Deus que existe e o outro não existe. E aconteceu que realmente caiu fogo do céu no corban do Eliyahu Navi, e o povo inteiro falou, Hashem Elohim. Então isso era uma exceção de regra, porque a regra é que geralmente o lado bom e o lado ruim tem que estar equilibrados, para que a pessoa possa ter um mérito, possa ganhar um paraíso por causa do livre-arbítrio dele, por ter optado em fazer o bem, optado em não fazer o mal. E se não fosse esse livre-arbítrio, a gente chegaria no paraíso com que mérito? Mérito que ele viu que o fogo caiu do céu no Corban de Eliyahu Navi, então ele viu que Deus existe, então aí nesse caso não era um mérito, nesse caso a coisa estava clara. O mérito é se o fogo caísse do outro lado, e ele mesmo assim optasse, ia falar, olha, o outro lado é uma estátua, aqui é um Deus de verdade, e ele optar por fazer o bem, aí seria o mérito. Então, para que haja esse livre-arbítrio, e raramente tem uma exceção de regra, tipo quando aconteceu a abertura do Mar Morto, falando a abertura do Mar Vermelho, aí isso já tirou o livre-arbítrio das pessoas. Eles vão falar, olha, tá vendo, Deus faz um milagre desses para que volte o livre-arbítrio, sendo que todo esse pacote de saída do Egito, recebimento da Torá e entrada na Terra Santa era um pacote só. Para que volte esse livre-arbítrio, tem que vir esses espiões e falar, olha, descobrimos lá os Nefilim, que eles são os descendentes daqueles anjos caídos, que eles são mais fortes do que Deus, porque Deus fez um dilúvio e eles não morreram. Então, voltando para o caso dos anjos caídos, eles foram rebaixados para esse mundo, eles foram transformados em pessoas para fazer o teste deles. Eles
eles se comportaram não só pior do que os seres humanos, mas não vamos entrar em detalhes, vocês já entenderam a história como funcionou. E uma pessoa me fez uma pergunta muito, muito interessante, que dizem, não sei se é uma teoria científica ou uma teoria não científica, mas que verificaram o RH negativo do sangue e analisaram todos os elementos que tem no nosso mundo e chegaram à conclusão de que o RH negativo ele não tem comparação a nenhum dos elementos desse mundo, então portanto a origem dele não é o nosso mundo. E quando a gente ouve essa história dos anjos caídos, que eles tiveram filhos biológicos, a gente entende que existe isso. Existe um DNA que vem de outro mundo. Agora, aplicar isso, falar que, olha, toda pessoa que ele tem um RH negativo é por causa desse motivo, mas não quer dizer que o fato dele ter um RH negativo, que o bisavô e o bisavó dos dois lados, materno e paterno, tinham também RH negativo. Quer dizer, isso não é a prova de que a pessoa é um descendente desses anjos caídos, e que por causa disso ele vai falar para a esposa, olha, vamos ter um filho gigantesco, ele vai ser o maior jogador de basquetebol, e nós vamos ficar muito, muito famosos, vamos ser os pais do maior jogador de basquetebol do mundo. Não é isso. Ou seja, mas por curiosidade existe essa comparação. Eu não estou dizendo que a pessoa que tem o RH negativo ele é um descendente desses anjos caídos, mas que existe uma comparação. Tipo, da mesma maneira que essa pesquisa ela alega que, olha, tem existe um RH que não tem ligação com esse mundo. Na nossa história, na nossa Torá, existem pessoas que são descendentes de gente de outro mundo. Então, o outro mundo aqui é um mundo totalmente espiritual. Ou seja, como explicou o Rebbe muitas e muitas vezes, para vocês não se confundirem com essa história dos anjos caídos, quando Hashem criou o mundo, Hashem criou no quinto dia, Hashem criou os répteis, os peixes, as aves. No sexto dia, Hashem criou os animais mamíferos e o que aconteceu na prática, que toda a criação, ela aconteceu de uma maneira bem genérica, assim, chegando na criação do ser humano, aí já entramos em outra categoria. Hashem fez novamente uma criação, fez um homem de terra, diferente do boi e da vaca, que eles saíram da terra, a terra tirou um boi, a terra tirou uma vaca, no terceiro dia a terra tirou as árvores, no sexto dia a terra tirou o boi, e aí o chifre dele saiu da terra antes do corpo. A criação do homem foi uma nova criação. Hashem fez um boneco de terra, deu para ele uma alma que é uma parte de Deus, e por causa disso ele é um ser inteligente. E por causa que Deus criou ele como o único ser inteligente que existe na face da terra. E como diz o Onkelos, Hashem deu para ele uma alma falante, uma alma consciente, uma alma sábia. E não existe vida, diz o Rebbe, não existe vida inteligente em lugar nenhum por causa desse simples motivo. Se a gente tenta analisar, a gente fala em lugar nenhum, mundos materiais. Se a gente tenta analisar como funcionou a criação do mundo, Deus criou, no começo Deus criou o Bereshit para Elohim et Hashamayim vet haaretz. Deus criou o céu e a terra. Ou seja, assim, Deus criou o nosso planeta, e Deus criou o céu, mas o sol, a lua e as estrelas só foram colocados no céu material no quarto dia. Então quer dizer que esse céu que foi criado no primeiro dia não é o sol, a lua e as estrelas, as galáxias.
Então, da onde veio o sol, a lua e as estrelas? Está escrito que no terceiro dia a terra tirou as árvores. Então, dizem nossos sábios que o Urash explica isso muito bem. O Urash fala, olha, isso que está escrito no começo, Deus criou o céu e a terra, quer dizer que no começo Deus criou tudo. Só que cada dia a terra foi tirando alguma coisa que já tinha sido criada. Ou seja, não existia na prática, mas já tinha sido criada. Então no terceiro dia a terra tirou as árvores, as ervas. No quarto dia a terra tirou o sol, a lua e as estrelas. Então dizem os cientistas que as galáxias vão se distanciando de nós. Então eles dizem, olha, tudo começou aqui e daqui teve um Big Boom e tudo vai se separando. Parcialmente eles pegaram o raciocínio aqui da coisa. Por que parcialmente? Porque eles não acreditam que Deus criou. Eles assim até chegam em situações que eles falam, tá bom, no começo eles falavam que o mundo sempre existiu. Aí depois eles não encontraram a pedra infinita. Nos cálculos de idade das pedras, eles não encontraram uma pedra que sempre existiu. Então eles foram obrigados, a ciência foi obrigada a autorizar a existência de Deus. Mas essa autorização é uma autorização parcial. Eles falam, tá bom, a gente é obrigado a falar que Deus criou, porque não encontramos a pedra infinita. Mas falar que Deus pode ter criado o mundo em 6 dias, isso já é um Deus de verdade. Isso já não é o Deus da ciência. A ciência concorda que Deus criou o que a ciência não consegue explicar. Então, a terra, as pedras, a ciência não consegue explicar, então a ciência fala que Deus criou. Mais do que isso, agora, criar o mundo em 6 dias, criar os animais, isso já é muito. Então a ciência autorizou parcialmente a existência de Deus. E dentro desse contexto, eles falam, olha, tudo era uma coisa só e depois se espalhou. O jeito que se espalhou, que era uma bola de fogo que explodiu, esfriou, aí já é toda a fantasia deles. Mas o raciocínio está certo. Ou seja, no começo Deus criou um planeta só que continha o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias, continha tudo. Da mesma maneira que no terceiro dia a Terra tirou as árvores, as ervas, aí no quarto dia a Terra tirou o Sol, a Lua e as estrelas. E aí a gente chega na seguinte conclusão, que no terceiro dia já tinha árvores e ervas. Então na hora que a Terra tirou o Sol, a Lua e as estrelas, que eles saíram daqui e foram para os lugares deles lá em cima, eles já foram com as ervas e as árvores que tinham no terceiro dia. Então pode ser que alguma planta se extinguiu aqui e continuou lá. E essa planta que se extinguiu aqui continua lá, vai chegar aí uma nave espacial e falar, trouxemos uma árvore de Marte, não sei, trouxemos uma árvore de outro planeta que não tem uma árvore assim aqui no planeta Terra. Você pode falar isso assim, porque Deus criou essa árvore na terça-feira. Na quarta-feira ela foi com o Sol, a Lua e as estrelas, ela foi com aquela terra que saiu daqui e continuou se procriando no outro planeta. E aqui ela se extinguiu por causa das mudanças climáticas que nós tivemos. Pode ter isso, teoricamente sim. Teoricamente você pode dizer até uma teoria mais funda. Só que teoricamente, e nem praticamente, e nem teoricamente, você tem como dizer que o ser humano, até se você falar que já não me parece, já parece uma teoria muito fantasia, até se você falar que da mesma maneira que a Terra tirou as árvores na terça-feira, na quarta-feira a Terra tirou o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas habitáveis, vamos dizer assim. E na quinta-feira a Terra tirou os animais. E será que aquela Terra que se tornou os planetas habitáveis continuou também tirando alguma coisa? É uma teoria já mais fantasia.
Mas assim, essa teoria, se você encontrasse uma vaca em outro planeta, que eu não acho que tenha, mas aí poderia falar, olha, a Terra tirou as árvores na terça-feira, a Terra tirou o outro planeta na quarta-feira, e a Terra do outro planeta, que é a mesma Terra que tem aqui, tirou a vaca lá. Isso já é teoria fantasia, mas ainda é uma fantasia que ainda dá para contar uma história dessas para uma criança pequena. É uma história engraçada. Agora, falar para criança pequena que lá no outro planeta tem um ser inteligente, isso já é uma mentira. A diferença entre uma fantasia e uma mentira é que uma fantasia é uma coisa que pode até acontecer. O Júlio Verne inventou um submarino, uma fantasia, 1001 léguas submarinas, e hoje já tem submarinos de verdade. E agora falar para a criança que tem vida inteligente em outros planetas já é mentir para a criança. Já não é uma fantasia, já é uma mentirinha. É uma mentirona, não é uma mentirinha, é uma mentirona. Por quê? Porque a criação do homem não teve... Ela foi separada da criação do mundo. Hashem, na sexta-feira, se ocupou pessoalmente em fazer o ser inteligente. E isso que apareceu a cobra da quinta-feira falando é porque o anjo da morte baixou na cobra. A cobra da quinta-feira não falava. Ela é um animal irracional. Nossa instituição é perto do Instituto Butantan. A gente conhece as cobras de perto. As cobras não falam e não comem pó. Então, o fato da cobra ter falado, a cobra da quinta-feira ter falado na sexta-feira, é porque o anjo da morte baixou nela. E a linguagem comer pó quer dizer que ela sempre vai ter a parnassá dela, o sustento dela vai ser encontrado em qualquer lugar de graça, para que ela não precise rezar, porque Deus não quer ouvir a voz dela, só quer ouvir a nossa, de vocês. A sua e a de todos nós, mas não a da cobra. Então, na prática, ser humano inteligente só tem somente nesse mundo aqui. E como então pode, se a gente conta essa fantasia, vamos dizer, a fantasia do DNA extraterrestre, aí já não é uma mentira, já é uma fantasia. Porque pode ser realmente que aqueles anjos caídos, na hora que transformaram eles em pessoas, o Tribunal Divino transformou aqueles anjos em pessoas. E a gente viu que essa transformação não funcionou 100%, ela teve erros de transformação, e aí os filhos nasceram gigantescos. Para o filho nascer gigantesco, quer dizer que alguma coisa do DNA do anjo ele pegou. Então pode ser que isso chegou até hoje. E estão dizendo que esse RH negativo é extraterrestre, e aí está a solução para isso. Realmente é extraterrestre. O anjo caiu, o anjo foi transformado em gente, a transformação não foi 100% perfeita, por causa do DNA dele o filho nasceu gigantesco, e os cientistas descobrem que, olha, existe um DNA que não está ligado a criaturas desse mundo. Mas não é que vieram criaturas de outros planetas, não sei como chama isso, marcianos e incas venezianos. Quando a gente era pequeno, eu era pequenininho, tinha TV branco a preto, tinha um programa de incas venezianos, que é pessoas de Vênus, né? Não existe isso. Pessoas materiais, de mundo material, não existe. Pessoas inteligentes. Uma árvore lá talvez se encontre, mas a pessoa inteligente você não vai encontrar, porque aí Deus criou na sexta-feira só nesse mundo aqui. Mas pessoa inteligente no mundo espiritual você se encontra. Mundo espiritual é outra coisa. Você fala, será que pode ter demônios na Lua? Então isso é uma pergunta boa. Será que pode ter vida material inteligente em outro planeta? Não tem. Será que pode ter anjos em outro planeta? Será que pode ter demônios em outro planeta? Pode sim. Pode ter. Não sei se tem ou não tem, mas pode ter. Quer dizer assim, teoricamente não teria um impedimento para isso. Agora, vamos dizer assim, bem em resumo, aqueles anjos eram criaturas inteligentes do mundo espiritual, que foram criadas antes de nós.
Então, criaturas inteligentes no mundo espiritual tem. E já existia antes da gente. Na sexta-feira nós fomos criados. Aqueles anjos nas 10 gerações entre Adão e Eva e a Arca de Noé, eles queriam fazer a nossa vida ficar pior aqui embaixo. O tribunal divino queria decretar coisas ruins pra gente. Hashem usou como argumento que se vocês fossem seres humanos com todas as más inclinações que o ser humano tem, vocês fariam pior. Aí eles falaram, então a gente vai ser humano, a gente vai fazer melhor, e aí nós voltamos para o tribunal divino e vamos fazer decretos assim, vamos fazer a vida deles aqui embaixo virar União Soviética da época da Segunda Guerra Mundial. E aí Hashem topou o desafio, mandou eles para baixo, aí eles foram transformados em pessoas. Essa transformação foi, na sua maior parte, deu certo. Algum defeitinho sobrou no DNA deles que nasceram filhos gigantescos. E aí, se tiver uma ligação entre o RH negativo e isso, teoricamente falando, é uma fantasia, mas uma fantasia ainda dentro da realidade. Agora, pessoalmente, falar para uma pessoa que tem um RH negativo que ele é um descendente desses anjos, eu já não falaria. Ou seja, mas se a pessoa falar, olha, tem um DNA de extraterrestre, não é um extraterrestre, uma criatura material, é inteligente de outro planeta, porque isso não existe, mas é alguém inteligente do mundo espiritual, que foi transformado em ser humano depois que Adão e Eva já foram criados, e ele foi transformado em ser humano aqui no nosso mundo, no nosso planeta Terra, e ele teve que casar com uma mulher material, quer dizer, eles não teriam como ter os filhos se fosse um anjo e uma anja. Lá em cima tem anjas também. Por isso que os muçulmanos pegaram isso, não sei de onde, mas é uma fonte judaica, que tem anjos no céu. Aí eles já imaginaram a história das 70 virgens, tudo não é nossa cultura, mas a fonte é a nossa cultura, mas já é outra religião lá. Então imagina um anjo e uma anja, que eles são rebaixados para esse mundo, e são transformados em pessoas e se casam. Eu não acho, de acordo com esse raciocínio, que eles poderiam ainda ter um filho. Quer dizer, que ainda precisaria, ou aquele anjo que foi transformado em gente, ainda precisou de uma mulher de verdade. E não vamos nos aprofundar muito nesse assunto, mas esses são chamados os Nefilim, os anjos caídos, e o Midrash conta muitas histórias sobre isso, e não é uma coisa que para nós hoje não é uma coisa prática para nós. Na nossa parashá, os Meraglim usaram isso como o maior argumento deles, sendo que o povo de Israel estava acostumado que tiveram os milagres no Egito, e eles sabiam que Hashem pode fazer qualquer coisa, e aí eles usaram o argumento de que, olha, Hashem não é capaz de fazer qualquer coisa. Tem gente que é mais forte do que Deus. Para que eles tivessem um livre-arbítrio, que por que Hashem deixou isso acontecer? Deus deixou isso acontecer para que eles tivessem um livre-arbítrio de escolher entre fazer o que Deus pediu de ir lá para a terra de Israel, ou Deus me livre ou não. Então, conclusão, naquela geração era um mandamento divino de entrar na Terra Santa, transformar a terra de Canaã em Terra Santa. Hoje você pode dizer assim que a gente já não tem esse mandamento mesmo. Hoje nós estamos no exílio, mas quando o Mashiach chegar e ele construiu o Beit HaMikdash, diz o Rambam, depois que o Mashiach construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, aí ele vai trazer todos os judeus para a terra de Israel. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, Atzlachá, Briut, Panassá, Beshefa, Bekol Tov.